bem contigo? Eu sou o professor Leandro Nascimento e hoje estamos aqui para construir gráficos de uma função de segundo grau, também conhecido como função quadrática. Quero que você acompanhe com muita atenção, coloque seu lápis, sua borracha, seu caderno aí do lado e vai ser emocionante estarmos juntos. Vamos lá? Então, o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, né? E a Lorena está com uma dúvida aí de onde ela encontra, né, as funções do segundo grau na vida real. Então, eu posso aqui, colocar um modelo de um jogador de futebol, né, que tem essa trajetória quando ele faz o chute, né, com relação ao gol. Uma outra possibilidade seria o arremesso de uma bola também de basquete para um outro amigo ou para a tabela. Bom, vamos analisar então, Lorena, o gráfico. Primeiro a gente vai começar com a concavidade. E aí eu coloco, né, te lembro, né, e lembro também a todos que estão nos assistindo, que a equação do segundo grau tem esse modelo, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, mas quando a é maior que zero, o que nós temos? A concavidade fica para cima. Quando a for menor que zero, a concavidade fica para baixo. Bom, te trouxe aqui novamente para te falar que utilizaremos a tecnologia nesse momento para estudarmos a concavidade da parábola. Isso mesmo, vou usar um software chamado GeoGebra e você vai entender na prática, você vai entender, devido ao dinamismo desse software, como nós podemos modificar essa concavidade. Acompanha comigo na tela. Bem, agora na tela do GeoGebra eu trouxe você aqui para a gente estudar a concavidade. Bom, se o valor de A é positivo, e aí você vai poder acompanhar o valor de A aqui, eu vou modificar nesse controle deslizante. Olha, o valor de A positivo, a concavidade da parábola, ela fica para cima. Ah, Leandro, e se eu colocar o A menor que zero, ou seja, colocar um valor negativo para o a concavidade da parábola fica para baixo. E aí a gente pode analisar também a questão de um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que recebe um nome especial, de vértice. Mas o que você precisa saber agora é o seguinte, quando eu tenho a concavidade para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Quando eu tenho a concavidade para cima, eu tenho um ponto de mínimo. Tudo bem? Bom, vamos voltar agora para a nossa reflexão. Me acompanha aí na tela. E aí, gostou da aplicação do GeoGebra? Fantástico, né? Você vê justamente quando o A é maior que zero, a concavidade é para cima, e quando o A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Vamos agora praticar essas situações? Acompanha comigo na tela. Então agora nós temos essa investigação da concavidade para fazer em loco, né, com exemplos. Temos 2x ao quadrado menos 8x mais 6 igual a zero. E aí a Lorena identificou que o A é igual a 2. Quero que você pense um pouquinho também. A igual a 2, o que isso vai gerar de concavidade? Bom, 2 é maior que zero, então nós temos aqui a seguinte situação, a concavidade da parábola é para cima. Bom, vamos ver agora um outro exemplo. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8 igual a zero. Nessa situação nós temos o que, Lorena? A igual a menos 1, muito bem. Como menos 1 ele é menor do que zero, nós temos o que de possibilidade? A concavidade da parábola está para baixo. Entendeu então a jogada? Se A é maior que zero, concavidade para cima. Se A é menor que zero, concavidade para baixo. Vamos acompanhar agora mais investigações. Agora nós vamos pensar qual o impacto, né, de estudar isso. Então, para isso eu vou te fornecer um macete. Mas que macete é esse? Bom, se o A for maior que zero, nós temos o quê? Temos que lembrar de um rostinho feliz, né, porque isso nos remete, então, a uma concavidade para cima. E a outra possibilidade, se A for menor que zero, nessa, nós temos o quê? Temos que lembrar de um rostinho o quê? Triste. E aí, concavidade para baixo. Bom, voltei aqui para te falar justamente o seguinte. Nós vamos avançar com o nosso estudo sobre a concavidade e também sobre esse A.
nós vamos fazer um pequeno incremento no A e você vai ver o que modifica em cada um desses caras. Valeu? Vamos lá? Nós temos agora o seguinte, nós vamos aumentar e diminuir o A, como a Lorena está propondo, e isso vai gerar impactos no nosso gráfico. Quando modificamos o valor de A, alteramos a localização do máximo e do mínimo, como nós falamos anteriormente, e também das nossas raízes. Vamos ver isso agora na tela do GeoGebra. Bom, eu te trouxe novamente aqui para a tela do GeoGebra para que a gente pudesse fazer pequenas somas no nosso valor de A, que é o nosso coeficiente A, né, que é o coeficiente que fica multiplicando x ao quadrado, certo? Nós já vimos que quando nós alteramos ele para positivo, a concavidade é para cima, então você vai ter um ponto de mínimo, e se você fizer uma modificação no valor dele, com relação à positividade e negatividade, você vai alterar a concavidade da nossa parábola. Bom, mas aqui, ó, quais são os impactos dessa soma? Né? Você repara que aqui eu estou fazendo 2 mais um valor, que é esse que eu estou modificando aqui. Então aqui eu tenho, por exemplo, 2 mais 0,1. 2 mais 1 dá 3, né? Aqui eu estou modificando o ponto de mínimo, porque essa concavidade tem uma parábola para cima, mas eu também estou modificando as raízes. Repara, ó, aqui eu não tenho raízes reais. E aqui eu tenho duas raízes reais distintas. Então, esse impacto que pode ser gerado por essa soma. Vou colocar um valor agora em que o nosso A, né, que é isso tudo aqui, que é essa soma aqui, fique negativo. O que vai acontecer? Ó? Ele inverteu a concavidade da parábola, não estamos vendo por causa do zoom, mas eu posso modificar esse zoom, né? Posso mexer aqui, ó. Nós temos esse zoom modificado, justamente para a gente estudar a concavidade para baixo. Será que acontece a mesma coisa na concavidade para baixo? Então, estou somando aqui, no momento eu tenho duas raízes distintas, né? Se eu modificar, né, aumentando ou diminuindo o valor de A, repara que muda a concavidade. Bom, para cá, eu tenho justamente a alteração ali das raízes e do ponto de máximo. Repara que eu estou modificando aqui os valores dessa soma aqui, que está sendo uma soma com sinais diferentes, mas isso está impactando justamente o quê? Nas raízes dessa parábola, nos pontos de interseção com o eixo x, e também no ponto de máximo, que está sendo modificado. Você já entendeu que o gráfico de uma função do segundo grau não é uma reta, né? É uma curva. E você vai ver isso com mais detalhes no próximo vídeo que eu trouxer para você, em que na tela do GeoGebra nós fazemos o rastro de uma função do segundo grau. É importante você entender justamente que nós temos a marcação de diversos pontos para traçar essa curva. Se você lembra bem, na função do primeiro grau, com apenas 2 pontos, nós éramos capazes de traçar essa reta. Isso já não é possível na parábola. Por quê? Você já identificou que a parábola é uma curva. E essa curva precisa de mais pontos para que a gente consiga determiná-la com precisão. Então, eu quero que você acompanhe com muita atenção que eu estou trazendo novamente esse software para nos ajudar na reflexão. Acompanha comigo na tela. Trouxe você aqui pela última vez na tela do GeoGebra para que a gente pudesse fazer uma investigação com relação à trajetória de um ponto que pertence à parábola. Repara o seguinte, o meu ponto A está aqui e o lugar geométrico dele é em cima da nossa parábola. Foi assim que ele foi definido. Quando eu altero aqui a posição, ó, do ponto A, repara que ele desenvolve justamente essa trajetória. Mas para que isso é importante, Leandro? Eu vou te mostrar agora, eu vou esconder o nosso gráfico e vou habilitar o rastro. Quando eu habilito o rastro, eu vejo justamente essa parábola sendo formada aqui, ó, devido aos pontos que são marcados, e através desses pontos a gente consegue
definir a nossa parábola. Aqui, eu vou colocar o nosso gráfico novamente aparecendo e repara que ele tem todos esses pontos aqui e mais alguns que não aparecem nessa marcação do rastro. E aí, curtiu a utilização do GeoGebra? Nós fizemos o rastro e no rastro nós conseguimos identificar o quê? Que você precisa de vários pontos para conseguir traçar a sua parábola, a parábola da sua função do segundo grau. Vamos recapitular o que fizemos na aula de hoje? Nós temos o seguinte: se o A era maior que zero, a concavidade fica para cima. Se o A for menor que zero, a concavidade fica para baixo. Aí você pode estar se perguntando agora, mas e se o A for igual a zero? Se o A for igual a zero, a gente retoma o modelo de uma função do primeiro grau. Então, muito cuidado. O A, para a função do segundo grau, ele precisa ser maior que zero ou menor que zero. Nós fizemos várias investigações fazendo incrementos nesse A. Vimos que, ao alterarmos esse valor do A sensivelmente, nós modificamos o valor do máximo ou o valor do mínimo e também as raízes da nossa função do segundo grau. Então, fica muito ligado que o A é bem importante nesse estudo da função do segundo grau. Eu espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje, foi muito bom chegar até aqui e eu quero que você também assista os outros vídeos do Reeduca na TV. Um forte abraço, tudo de bom, estamos juntos!